Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Novidade que nada, o Glorioso já tem nova decisão pela frente. Na próxima quarta-feira às 19 horas, o Fogão enfrentará o Vitória em Salvador pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, 1-0 Fogão no Nilton Santos, gol marcado por Eduardo. Pensando no jogo contra o Vitória e no jogo contra o Júnior Barranquilla na Colômbia pela Libertadores, com o Botafogo buscando o primeiro lugar do Grupo D, poderemos ter reforços internos, jogadores importantes que não estiveram presentes nos últimos ou no último jogo. Alguns, por lesão, ainda podem demorar um pouquinho mais, só que o Botafogo hoje tem um elenco interessante. Conteúdo robusto por aqui, vamos falar sobre o nosso Fogão. A Rádio Itatiaia falou que o Botafogo se reapresentará amanhã, domingo. Os jogadores, então, estão de folga hoje. Alô, Botafogo, folguinha maravilhosa no sábado. Pode namorar, hoje tá tranquilo. Botafogo pode namorar tranquilamente, viu como tem hora para tudo? O Fogão foi para Fortaleza, empatou fora de casa 1-1 pelo Brasileiro, depois foi direto para Lima, venceu o Universitário 1-0 e se garantiu nas oitavas de final da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência. Agora os jogadores voltam ao Rio. O jogo contra o Corinthians foi adiado, assim como o jogo que seria no sábado da semana que vem contra o Fluminense, também adiado. Então o Botafogo tem uma decisão contra o Vitória, outra final de Copa do Mundo na quarta-feira e joga na outra terça-feira na Colômbia contra o Júnior Barranquilla. Hoje, folga, Fogão, namora, tá liberado. Amanhã, treino forte. O técnico Arthur Jorge vai ter algumas sessões de treino até o jogo contra o Vitória em Salvador. Isso é muito importante também, depois de um longo período apenas jogando. Meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, só na conversa para resolver questões táticas, questões de posicionamento. E o Botafogo, mesmo assim, se virou bem no período. Galera, o Botafogo teve o afastamento do Romero, teve o afastamento do Diego Hernandes. Eles não viajaram para Lima por questões internas que já estão resolvidas. Se o Botafogo fosse jogar amanhã contra o Corinthians, muito provavelmente eles seriam relacionados, o que indica que eles poderão ser relacionados para a partida da Copa do Brasil contra o Vitória. O treinador utilizou o Yarlin numa partida dificílima lá em Lima contra o Universitário. Pode utilizar o Yarlin em qualquer outro jogo, ou seja, nós ganhamos o Yarlin na ausência do Romero e do Diego Hernandes. Então são 3 peças que o Botafogo pode ter a mais de qualidade, porque o Yarlin entrou na reta final do último jogo, o Diego Hernandes vinha entrando com o Arthur Jorge e o Romero poderia ter sido até titular contra o Universitário. Então o Botafogo já ganha peças importantes. O Marçal também está perto de um retorno, então o Glorioso poderá ter para a lateral esquerda Hugo, Cuiabano e o próprio Marçal. Fabiano, eu não conto com o Marçal. Tudo bem, questão de lesão, entendimento do que fazer no esquema tático do técnico Arthur Jorge, beleza. Mas quem tem 2 tem 1, quem tem 1 praticamente não tem, e é importante então ter qualidade, ter um jogador experiente para pelo menos ficar ali conversando com o próprio Hugo, com o Cuiabano. Cuiabano, Hugo, Marçal, de repente Marçal pode entrar lá em Barranquilla para ganhar ritmo de jogo. Ah, mas o Botafogo vai brigar pelo primeiro lugar, tem que levar a sério. É para levar a sério. Daqui a pouco eu falo sobre esse jogo lá na Colômbia. Mas é importante também ter o grupo todo à disposição. Patrick de Paula, muita gente não esperava. Sem ritmo de jogo, entrou no final também contra o Universitário. O Arthur Jorge não teve medo de colocar em campo. Colocou ao mesmo tempo Patrick de Paula e Yarlin. Levou para o banco, ele conta com o jogador. Outro que não vinha jogando, Eduardo. E ele foi relacionado, em Fortaleza não entrou. Esperávamos o Eduardo, talvez até como titular contra o Universitário, não entrou. Esperávamos o Eduardo no intervalo, não entrou. Com o jogo correndo no segundo tempo, não entrou. O Botafogo ganhou lá sem o Eduardo. Estamos falando então de Diego Hernandes, Romero, Eduardo e Arlen. Marçal, Patrick de Paula, jogadores que poderão contribuir num curto período, num longo período dentro de campo, depende de cada posição, depende de cada função e depende do entendimento do treinador. O futebol mudou muito, galera, 5 substituições por jogo e jogo toda hora. Tem atleta que pode vir a ser importante durante 5 minutos em campo, 3 minutos, 1 minuto. O Jefinho entrou aos 20,
fez o gol aos 32 e saiu machucado ao fim da partida. Deu a classificação ao Botafogo, com a vitória contra o Universitário. E poderia ter feito outro gol na jogada que ele se machucou, que foi falta claríssima para expulsão. Eu conto com muita gente no elenco do Botafogo e tem muito jogador de qualidade nesse grupo. Fabi, e o Tiquinho? Tá até na capa, na thumbnail aí do vídeo. Pois é, o Tiquinho, uma lesão muscular, já está treinando no campo há alguns dias, informou inicialmente o GE, e o Botafogo, se bem me lembro, no dia 26 de abril, soltou uma nota informando que o Tiquinho Soares poderia ficar de fora por até 6 semanas. Lesão muscular, galera, não estou informando, estou comentando. Pode ser que volte um pouco antes, porque tem lesão muscular, o prazo é de 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. No jogo lá em Barranquilla, o Tiquinho terá mais de 4 semanas. Então, quem sabe? Mas não é para criar uma expectativa. A expectativa é pelo fato dele já estar treinando no campo. Já saiu da sala da fisioterapia, está fazendo trabalhos no gramado. Isso é muito importante, isso dá uma esperança para a gente. E eu gostaria de ter o Tiquinho em Barranquilla inteiro para ele começar a retomar o ritmo, e ainda mais sentindo aquele clima de Libertadores. Pode ser também muito importante para o Fogão, não estou estabelecendo prazo, mas acredito na possibilidade. Agora vamos recapitular. O Botafogo ganhou do Universitário no Peru, com um desempenho não tão brilhante, muito longe disso, mas com muita competitividade, sem Marçal, que já está fora há muito tempo mesmo, sem Eduardo, sem Tiquinho Soares, jogadores que outro dia eram muito comemorados pela torcida do Botafogo, sem o Romero, que vinha atrás de uma vaga de titular, sem Diego Hernandes, que vinha entrando, e mesmo assim o Fogão foi lá, conseguiu, sendo muito competitivo, vencer o jogo e se classificar com antecedência. O Jefinho ainda depende de resultados de exames para sabermos a gravidade da lesão e em quanto tempo ele poderá voltar. Infelizmente, o Jefinho se machucou, também não vinha no melhor momento, mas era importante. Nos últimos 6 jogos, o Jefinho foi titular em 4 e participou de 4 gols. Fez 2, deu 2 assistências. Ele, mesmo num momento não tão bom, conseguiu contribuir com a equipe alvinegra. Aqui vamos falar um pouco sobre o jogo em Salvador. Organização, foco e pensar que é a outra final de Copa do Mundo. O Botafogo pensou contra o Universitário que era uma final de Copa do Mundo. E quando viu que o desempenho não era brilhante, que o adversário também dificultava muito, o Botafogo se fechou muito bem e explorou uma das brechas que são dadas pelo Universitário. Assim, o Botafogo não desperdiçou a grande chance da partida, a chance mais clara, e fez 1-0. Venceu e se classificou. Contra o Vitória, estamos na vantagem. 1-0 conseguido aqui no Rio de Janeiro, com gol do Eduardo. Lá em Salvador, o Botafogo não precisa entrar pensando no empate. Tem que jogar, mas tem que jogar com estratégia. Como eu disse, o treinador vai ter algumas sessões de treinamento até a partida de Salvador e o Botafogo vai enfrentar outro ambiente difícil, Barradão, torcida colada no campo. Vitória tem ligação realmente com o Barradão, com o torcedor, a galera lá faz muita pressão, então o Botafogo já participando de jogos assim, como foi contra o Universitário pela Libertadores, ganha casca, ganha experiência e, tecnicamente, claro, pode ganhar o jogo. Se o treinador organizar a equipe taticamente bem, o Botafogo tem tudo para sair de Salvador classificado. E, galera, nós estamos falando de vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. É importante pelo objetivo. O Botafogo tem que brigar pelo título e por questões também financeiras. Ontem falei num short aqui do canal Fabiano Bandeira, um vídeo curto, logo após a redação do Bandeira ao vivo, que o Fogão, só na Libertadores, já garantiu em premiação 32 milhões e 500 mil reais, de acordo com a cotação atual. Em Barranquilla, o Botafogo joga em Salvador, quarta-feira, volta para o Rio de Janeiro, vai para a Colômbia para jogar na terça-feira da outra semana contra o Júnior. E o Botafogo vai buscar o primeiro lugar do Grupo D na Libertadores. Última rodada, o Botafogo tem 9 pontos, saldo de 1. O saldo é o primeiro critério de desempate na Libertadores. O Júnior tem saldo de 3 também com 9 pontos. Então, teremos que vencer, mas já estamos classificados. E ficar na primeira posição não quer dizer que vai pegar um adversário simples nas oitavas de final. Muito pelo contrário, Libertadores não tem adversário simples. É um jogo para o Botafogo estabelecer padrões, para jogar sério
disputando cada bola como se fosse uma final de campeonato. Vencer sempre tem que ser o nosso objetivo, ainda mais numa Libertadores, fora de casa, no estádio cheio também, num outro ambiente. Mas o técnico Arthur Jorge pode colocar a equipe para jogar de acordo com aquilo que ele imagina. Os jogadores podem atuar de forma mais leve também. O Botafogo pode tentar se desenvolver dentro daquele modelo que pensa, não apenas para essa temporada, mas para as próximas temporadas. Se tem um alinhamento, o Botafogo tem que buscar fazer isso. Tem jogo que não vai conseguir. Contra o Universitário, não deu. O Botafogo tinha que buscar a classificação. Conseguiu a classificação, está nas oitavas. Contra o Júnior, temos que buscar o primeiro lugar? Sim. Mas é uma partida com um ambiente de Libertadores, com um objetivo a ser alcançado, que é o primeiro lugar do grupo, e ao mesmo tempo sem tanta pressão. Depois o Fogão pode ter um jogo no Rio de Janeiro, porque de acordo com o jornalista Rodrigo Oliveira, do jornal 0 Hora e da Rádio Gaúcha, Botafogo e Grêmio negociam a troca de mando, a inversão do mando de campo. Então Botafogo jogaria a primeira partida contra o Grêmio pelo Brasileirão no Newton Santos no dia 1º de junho. E no turno seguinte, o Fogão enfrentaria o Grêmio, então, em Porto Alegre, com a situação um pouco mais amena, ou tomara que bem mais amena, em setembro. Pode ser uma solução interessante. Quero dar aqui 2 recados. Um, para o Alf, mandar um abraço para o Alf, analista de desempenho do Botafogo. Ontem fui ao shopping passear com a patroa, fui ao cinema, e no shopping eu reconheci o Alf, que é analista de desempenho do Fogão, também estava com a família. Fui falar com ele, eu estava até com a camisa do Botafogo. Só que eu errei, gente, que gafe. Chamei o Alf de Aleph, não sei porquê. Aleph não, é Alf o nome dele. É muito competente o Alf, ele já está no Botafogo há muito tempo, desde bem antes da implementação da SAF, chegou muito cedo ao Glorioso, muito novo. E ele é um baita analista de desempenho. O Alf não vai para frente das câmeras, não fica dando entrevista, então achei bacana também reconhecer ali o belo trabalho dele, me apresentei, falei, tudo bom? Sou Fabiano Bandeira, tenho um canal a respeito do Botafogo, parabéns pelo seu trabalho, que bacana que o Fogão siga. Aquela ideia rápida, poxa, para ser educado, respeitoso, eu gosto realmente do trabalho do Alf. E ele falou, parabéns pelo seu trabalho também, umas 2 ou 3 vezes. Ou seja, será que o Alf acompanha o canal Fabiano Bandeira? Se acompanhar, Alf, aquele abraço para você aqui, desculpa pela gafe, é Alf. Estamos juntos. Saudações alvinegras para você e para sua família. E parabéns para o meu pai, Jorge Santos, sempre aqui nas lives, comentando, participando, assim como minha mãe. Hoje é aniversário do meu papai, fazendo 70 anos. Eu fiz 40 anos em janeiro. Meu pai, hoje, 18 de maio, faz 70 anos de idade, de muito Botafogo na vida dele também. Pai, te amo. Te amo muito. Feliz aniversário. E obrigado pelo legado. Dentro disso, a torcida pelo nosso maravilhoso, glorioso Botafogo de futebol e regatas. Agora sim, galera, aquele abraço. Estamos muito juntos. Valeu. Fui!